Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no nosso terceiro episódio do Podcoi e a gente veio com um assunto muito legal, né, Cíntia? Temos convidados também muito interessantes, pessoas legais que a gente conhece, que têm experiência no assunto. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, pertinente, que é aquele momento que decide tudo, né, Cíntia? Aquele momento em que a gente tem que decidir o que fazer com nossos idosos, em que momento a gente deve institucionalizar eles ou não. Então, hoje a gente vai começar com esse assunto, tá? Eu sou Mauro Duarte. Eu sou a Cíntia Romão. E nós somos o Podcoi. Bom, pessoal, então vou começar a conversar com a nossa dupla aqui, né? A Daniela e o Marcelo. Vou deixar um tempinho para que vocês comecem a se apresentar, para a gente se conhecer melhor, né? Eu não gosto de fazer uma apresentação assim informal, eu acho que a gente pode ir conversando. E vamos começar pela Daniela. Tá bom. Aí, gente, obrigado pelo convite. Sim, claro. Eu me chamo Daniela Forest. Eu trabalho no Lar dos Anjos, né? Eu faço parte de uma equipe grande lá dentro, né? Nós somos os proprietários, eu e meu esposo. E nós temos essa geriatria há alguns anos, né? E tem sido bênção. Eu sou formada em administração de empresas, também sou pós-graduada em gerontologia e gestão hospitalar. Ótimo. Então, a gente tem um combo bem bacana, né? Encaixou bem. Para a gente cuidar dos idosos e todas as necessidades que eles precisam, né? Então, a gente hoje tem a geriatria 34 idosos, né? Tem uma equipe bem robusta. E é isso, a gente trabalha com esse nicho de mercado, essas pessoas que precisam tanto, né? E a gente tenta evoluir dessa forma, né? Cuidando do idoso. Ótimo, e a gente teve o prazer a gente tem o prazer de trabalhar contigo, né? Graças a Deus. Atende lá no residencial, né, Cíntia? E, Dani, tem assim, já vai se apresentar, Marcelo, mas eu tenho uma curiosidade, assim, tu é administradora, né? E quando que surgiu a ideia, tipo, vou abrir um lar geriátrico? Na verdade, na verdade, isso é obra de Deus, né? Não é nem... a gente nem passava pela cabeça em momento nenhum ter esse tipo de negócio, essa atividade. Tu trabalhava com o que antes? A gente tinha um posto de combustível. Nossa, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Mas como não é a gente que define... na nossa faz planos, né? E Deus que faz o caminho, né? Então, essa proposta desse negócio veio apresentado para nós. E eu fui lá, e não minto para vocês, passei uma semana dentro, né? Visitei várias geriatrias e passei uma semana. E aí ninguém mais me tirou lá de dentro. Se apaixonou. Me apaixonei. Já tinha público lá dentro, né? Sim, já tinha. Nós tínhamos 24 na época. Mas assim, eu saía de lá exausta, mas muito feliz. E não via a hora de voltar no outro dia. Que legal. Entendeu? E todo o resto parecia, assim, fácil demais, sabe? Não, dou conta. Cuidar deles é ótimo, é fácil pra caramba. Mas, assim, o prazer que é cuidar do idoso é só quem convive e quem vive lá dentro sabe o quanto é gratificante cuidar dessa fase da vida. Tu sabe que eu e a Cíntia aconteceu a mesma coisa, né? Porque a gente estava na clínica, trabalhando dentro do consultório, anos. E quando a gente teve a experiência de fazer os primeiros atendimentos, foi essa sensação também. Eu disse, Cíntia, eu gostei disso. É legal, é muito interessante. A gente tinha experiência lá da clínica que já tinha os pacientes idosos, né? Mas dentro do ambiente deles, da casa deles, é uma troca de experiência totalmente contrária. Mas o Marcelo pode nos explicar qual é esse psicólogo, pastor. Mas fiquei pensando numa metáfora aqui, né? O trabalho da Dani e do Henry antes então era proprietários de um posto de gasolina. Se eles abasteciam carros, acontece na vida das pessoas. Verdade, essa metáfora, né? Sim, isso aí. É outro combustível. Mas obrigado pelo convite. Para nós é um prazer. Perpétuo. Eu sou teólogo, psicólogo clínico, né?
em uma especialização como terapeuta de casal e de família, também atuo como psicólogo socorrista, né? Eu tenho uma especialização nessa área. Finalizei esse ano meu mestrado na gerontologia na PUC, né? Então eu sou mestre em gerontologia biomédica, né? Trabalho com gerontologia, que é o estudo do envelhecimento, né? E que nasceu também justamente por essa inserção no contexto dos residenciais, né? Então eu estou já há uns 5 anos, pelo menos, trabalhando com essa população. Me defino, né, como disse um autor, alguém que tem uma vocação para cuidar de pessoas, né? Então eu cuido de pessoas em contextos diferentes, cuido de pessoas por vezes num contexto eclesiástico, nós chamamos de igreja, né? Cuido de pessoas no consultório, cuido de pessoas no residencial geriátrico, né? E como a Dani me dizia, né, de não ter vontade de ir embora, né? Eu acho que isso é muito pertinente quando a gente faz o que ama. Tá? Então, o autor, esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro, fala justamente isso, né? Que quem trabalha pela profissão, trabalha pelo dinheiro que recebe. E quem trabalha, né, aliás, pela vocação, se necessário, paga para trabalhar, né? Então, acho que é isso, a vocação, né, o desejo legítimo, né, de fazer aquilo que a gente ama, né? E hoje, né, então, força de expressão, a gente percebe que nós temos aí um aumento na estimativa de vida. Sim. Enorme. Nos fazendo, então, entender que cresce significativamente a população idosa, né? Os dados do IBGE nos apontam, né, que em 2030 nós teremos mais idosos, provavelmente, do que adolescentes, né? 2050, perdão. Isso. Então, isso nos dá aí um dado que é uma população crescente, na qual nós também nos encaminhamos, né, para nos unir a esse grupo. Então, pensar sobre essa realidade, discutir esse tema, criar conteúdo a respeito desse assunto é muito relevante e necessário. No nosso primeiro episódio nós falamos sobre isso, né? Porque desse dado do IBGE. Será que nós estamos preparados para atender essa população, né? De entender e olhar para essa população. Então, existe hoje... E o podcast eu acho que é para isso mesmo, né? Claro. Pra gente trazer esse público... exatamente. A ideia é essa, né? Porque às vezes tu tá... como o tema fala, né? A decisão que muda tudo, quer dizer, tu tá naquela dúvida, tu tá enfrentando uma barra terrível, porque tu tem, às vezes, um paciente idoso, doente em casa, tu não tem condições, às vezes, financeiras de ter uma estrutura, né? Para manter aquele paciente dentro de um padrão de exigência e tal. Então, tu tá agoniado, né? E aí, quando tu vai pra internet procurar esse tipo de conteúdo, como a gente tá criando, tu não acha. É muito pouco. Né? Então, e de uma maneira mais acessível. Então, essa é a ideia, né? Que a gente consiga colocar para as pessoas um canal que elas possam ter dicas, informações, né? Que elas possam se sentir seguras de participar, né? E a ideia é essa, né? Sabe que agora, Dia dos Pais, eles fizeram uma peça teatral lá, as crianças na igreja, as tias da escolinha lá, e eu fiquei revoltada, porque assim, o pensamento da população ainda sobre a instituição, né? Geriatria, asilo, depósito, né? E aí depois eu saí, terminou lá, claro que a intenção foi maravilhosa, eles ensinaram lá, esquecendo o pai lá dentro, sabe? Eles colocaram... Vim te tirar daqui, meu pai, entendeu? E disse, gente, meu Deus do céu, sabe? Eu fiquei assim... Tu não viu essa encenação aí? Não, nem não avisou, né? Eu fiquei assim, ó... Nada contra, tá, meninas que estão me ouvindo no podcast. Mas é uma visão deturpada, né? Errada, né? Exato, porque ainda tem muito aquilo no pensamento da população de é um depósito. Vamos abandonar eles aqui. E a gente já viu essa experiência de que a gente chega num local onde o filho sofre para deixar, né? Tem esse sentimento de culpa que nós vamos comentar agora. É uma decisão difícil. O Mauro teve essa decisão difícil de colocar também, né? A mãe na instituição. Mas também envolve um gesto de amor. Porque a gente já viu a evolução de pacientes que a gente recém-chegados na clínica, de um jeito, sem comer, se alimentando por sonda. E agora, semana passada, a gente foi, né? E totalmente reestabelecido.
Então, eu acho que tem esses dois lados e eu acho que é isso que a população ainda tem uma mente muito fechada para isso. Tu sabe o que eu vejo muito conteúdo sobre como envelhecer bem. Exato. Mas nunca conteúdo, agora estou velho, o que fazer. Né? Isso. Agora minha família está velha, meu pai está velho, meu irmão, minha tia que não tem mais ninguém, que é só ela. Planejamento, né? O que é agora com essa velhice? Então, assim, há muito conteúdo de como suplementar a vida para a velhice. Mas é para lá. Agora, depois, e quem já está lá? Né? Então, tem muito pouco conteúdo realmente sobre o que fazer nessa fase da vida com o seu familiar. Então, você vê toda a angústia, toda a necessidade que se tem e ainda é pouco falado. Por isso que esse podcast é muito bom. Se você sempre abranger, desmistificar os residenciais geriátricos, que é uma luta, né? É uma luta quase que diária. E realmente todo mundo chega com essa sensação. A sensação que eu vou deixar meu familiar lá e vou abandonar. Quando vem com essa sensação e depois que conhece tudo, a tranquilidade é outra. A conversa muda, ele se sente acolhido, eles entendem que não é nada disso, que isso era realmente é coisa do passado. Cada vez mais as geriatrias estão se equipando de coisas para dar qualidade de vida para quem já está velho, né? Porque o idoso que já não tem mais a sua autonomia, né? E a família, às vezes, por realmente não ter estrutura, acabam tendo que não sabem o que fazer e às vezes de ajudar prejudica, além de adoecer junto, né? Às vezes de ter uma carga emocional tão grande que eu não consigo cuidar, porque eu não estou preparado, eu não tenho o manejo certo, eu não fui educado para isso, né? Eu não... E às vezes pega de surpresa, gente. Quase sempre, né? Porque essas às vezes assim são... Não manda aviso prévio. Quando tu vê, tu tá naquela situação. Então, essa informação de como escolher, de como o que fazer, desmistificar, né? Fazer conteúdo onde as pessoas realmente entendam o que é um residencial geriátrico e como escolher o seu residencial, né? Como procurar, de que forma visitar, pedir informações, né? Acompanhar o dia a dia da geriatria, faz toda a diferença. Claro. E assim, a gente pensando assim, naquele momento em que tu percebeu que tu tá numa situação, tu precisa fazer alguma coisa, tu não tá controlando mais, né? Então, eu penso assim, Marcelo, será que o sentimento, eu acho que a dúvida do sentimento é assim, se é egoísmo ou se tu tá querendo realmente ter cuidado com quem tu ama, né? E eu acho que essa dicotomia, essa dúvida que para na cabeça das pessoas, né? Não há dúvida, né? Acho que, como eu disse, cada um de nós vai ter essa experiência. Eu tive também essa experiência com minha mãe teve Parkinson, né? Minha filha tinha meses quando isso aconteceu, eu tenho 25 anos, né? Então, você precisa ser racional, né? Mas também responsável e entender que os cuidados que uma pessoa com as limitações de saúde, dependendo do seu diagnóstico, requer, vão para além daquilo que a gente pode ofertar, seja na nossa casa ou pelos recursos, né, técnicos condizentes para que a pessoa tenha o melhor cuidado. No caso da minha mãe, também foi o pior dia da minha vida, quando eu precisei deixá-la, né, naquela ocasião eu era pastor de uma igreja em Porto Alegre, tinha um retiro, não tinha com quem deixar, né, e levei para um local que o jogo adequado, uma clínica particular, ela ia ficar só um final de semana, mas a sensação foi muito ruim e recíproca para mim e para ela, né. Passado isso, depois precisei, então, tomar uma decisão mais definitiva, então procurei um outro lugar, etc. Mas o que para mim foi importante é que eu tinha feito tudo que estava ao meu alcance, né? Então, assim, eu não carregava uma culpa. Eu reconhecia que eu tinha uma limitação. E que eu não tinha como exigir, por exemplo, da minha esposa que ela parasse de viver a vida dela para viver a vida da minha mãe. Não seria justo. Especialmente quando a gente tinha uma criança de meses, né? Então, diante dessa complexidade, a gente precisava tomar uma decisão racional, por mais difícil que fosse, né? E nós vamos enfrentar, né, o que é muito comum, as famílias,
as críticas, alguém ou a tia que vai dizer, não, tua mãe tem que ficar contigo. O que eu ia comentar agora, eu acho que isso pesa bastante, a opinião alheia, né? O que Não, e a meu... opinião, eu acho que também, assim, quando aconteceu comigo, eu fiquei, que às vezes acontece, eu tenho 3 irmãos. Então pesa assim, tipo, o que vão pensar de mim, né? Porque a gente tá sempre nessa visão o outro do que vai... as pessoas veem da gente, né? O que eu passo, o que pensam de mim, quem eu sou pros outros, né? Então, isso eu acho que também é uma questão difícil, né? É o julgamento social, né? É o julgamento social. Na verdade, né, eu acho que se nós funcionarmos nesta lógica, nós vamos nos tornar refém da crítica de terceiros. É verdade. Então, na verdade, eu preciso buscar a tranquilidade de que estou fazendo o que é certo, porque é o certo. Exato. E se isso é acordado com a família, né, que tem a responsabilidade sobre aquele idoso, é o que importa. Claro. Né? Porque sempre haverá alguém achando que pode ser diferente, né? Sim. Contudo, essa pessoa não está no cotidiano. Não está, exato. Tem Normalmente boas ideias não, para né? outra pessoa executar. Né? E a gente esquece que um idoso acamado, com limitações, sejam elas físicas, enfim, ele precisa de cuidados 24 horas do dia. Sim. Sim. Que nós não conseguimos. E não são cuidados simples, né? Fáceis. Na real, a gente até... quem já passou por isso se engana um pouquinho, né? Tu acha que tu tá conseguindo controlar a situação. Tá preparado. Tu acha que... Não, eu tô dominando aqui, eu vou botar uma cuidadora e tal. Mas só que são processos que não é uma semana. Não é um final de semana. Passa um mês, passa 2, Na passa verdade, um ano. Indeterminado. Assim, E aí tu fica... E eu vou te dizer, são 365 dias do ano, 24 horas por dia. 24 horas por dia. Então, assim, Exato. você colocar essa rotina de cuidados, de manejos, de paciência, de humanização, de amor, de carinho, de atividades extras dentro de uma rotina 365 e ainda ter que cuidar de si. Sim. Né? Quem cuida também tem que ser cuidado. E tem a questão da família também, porque às vezes o idoso está inserido dentro de uma família. Dentro de uma família. Eu tinha minha esposa, tinha 2 filhos, cachorro. Tem... A vida então, a vida está acontecendo acontecendo com a necessidade do tu tá idoso. naquela situação ali complicadíssima. Então, assim, quando a gente tem as famílias procurando a gente em relação ao residencial, a gente também tem o medo do julgamento alheio. Então, o que é muito comum, pelo menos o que eu faço, né, quando eu recebo essa família? Primeiro é tranquilizar aquela família de tudo aquilo que é benefício, que é qualidade para o idoso, escutar, acolher, mas também fazer com que a família que hoje julga se torne parceira. Veja o dia a dia do idoso, né? Para que ele também, essa família, seja ela presente ou não, se tranquilize. Então, você achar que deixar numa geriatria ou estar inserido numa geriatria é não cuidar mais, está muito pelo contrário. Exato. Né? A geriatria, e eu falo sempre isso quando a gente recebe as famílias, a família e a geriatria são parceiras. Eu não consigo cuidar, nós lá, por mais técnica que tenha, por mais tudo que você possa ofertar, não consegue cuidar do idoso sem a família. E vice-versa. Então, a gente acaba sendo um braço estendido da família, com todos aqueles recursos, mas a família também é muito importante porque o idoso tem uma história. Não é porque o idoso é idoso ou está com as suas comorbidades ou suas necessidades especiais que ele deixou de ser quem ele é. Claro. Na verdade, eles têm até muito mais peculiaridades que só a família... Só a família pode sabe, dizer pra gente como conviver com aquele idoso. Porque há uma adaptação do familiar, né? A adaptação do idoso e a adaptação da equipe da geriatria, né? Porque nós vamos conviver esses 365 dias no ano, 24 horas por dia. E esse processo, né? Que quando a família chega na clínica, como é que vocês veem isso? Assim, às vezes a gente está fazendo atendimentos e tem famílias chegando, né? E a gente vê que é um momento complicado, né? Até na rotina do dia da clínica. Como é que é a tua rotina? Isso também é uma curiosidade mesmo, né? A rotina já passa por já passa tudo o que tem na geriatria ou, né, tu acolhe? Como é que é feito esse primeiro contato? Geralmente vem com indagações, né? Sim. Bastante indagações, né? Logicamente,
você tenta sanar todas as dúvidas. as dúvidas, os questionamentos possíveis, para que a pessoa saia o mais tranquilo possível. O importante dizer também aqui no podcast para todo mundo que geriatria não é clínica. É bastante comum o pessoal fazer esse comparativo, né? Geriatria é uma instituição de longa permanência, né, onde é acolhido idosos e eles moram lá. Não é uma clínica que você vai lá sanar uma doença e depois vai embora, enfim, né? E outra, a gente nunca trata o idoso como paciente, e sim como residente ou hóspede, dependendo do tempo que ele fica. Porque ele reside lá, é a casa dele, é o lar dele. Então, geriatria é muito mais do que uma clínica, eu acho. Clínica, você acaba fazendo esse conceito de cuidar e depois vai para casa e pronto, né? Esse é um conceito bem particular teu, ou geral? Porque, assim, geral. Porque assim, ó, o que eu percebo lá na tua geriatria é o conceito casa, né? Sim. É o conceito casa. O conceito tem casa. lá os livros onde as pessoas podem lá ler. Isso, ler o local de convivência, de setor. Tem quartos que, né, lá que é bem familiar mesmo. Claro que outras instituições já não são todas assim. Não são todas. Mas eu acho legal essa associação de casa. Até quando eu vou fazer uma parceria, moradia. A gente pergunta, vocês tratam como hóspede, residente ou morador? Como que vocês tratam o idoso aqui, né? Porque o perfil muda mesmo. Muda. Dependendo da... Muda. Porque a gente vai em clínicas que às vezes é clínica. É transitório. Ele vai passar ali, vai se recuperar e vai voltar. Né? Eu acho que, de novo, né, ainda que a nomenclatura mude, né, a gente tem que observar qual é a essência, né? Sim. Então, a instituição de longa permanência é a nova terminologia de serviços como o que nós ofertamos ali, né, no Lar dos Anjos, onde eles têm a liberdade, inclusive, de ir e vir. Sim. Passar o final de semana com a família. Sim. Né? Muito bom, de muito sair para salutar. tomar um café no Bourbon. Né? Sim. Então, não estão numa vai para condição praia de internação. Né? Agora, obviamente, que aqueles idosos, aquelas pessoas idosas, né, que reúnem as condições para isso, né? Que tem condições, que tem alguma mobilidade, que possam fazer isso de maneira adequada e usufruir, né, da melhor forma dessa saída, né? Mas o que tu menciona também acho que é bem importante, né? Que também não é só a estrutura da casa. Estrutura é meio, não é fim. O que determina é as pessoas entenderem o propósito desse tipo de serviço e responder a esse propósito de maneira de acordo com o propósito, né? Então a gente entra em casas que não parecem casas, né? Que não tem paz, não tem um ambiente agradável. Sim. Né? Então tudo isso está no DNA né, de um trabalho que evidentemente tem muito a ver com os proprietários, com as pessoas que compõem a sua equipe e como que esse trabalho se desenrola no seu cotidiano, né? Então, sem sombra de dúvida, é o conjunto da obra. É o conjunto. A gente tenta sempre que a familiar vai lá sanar todas as dúvidas e mostrar a realidade como ela é. Né? Não adianta você enfeitar algo que você vai viver depois. Né? Então você vai lá, você mostra todos os ambientes, você apresenta as pessoas, você tem que fazer isso para que a pessoa entenda que ali vai ser o dia a dia do idoso dela, né? E ela tem que estar, sinceramente, com o coração tranquilo, tem que ver esse idoso lá dentro, tem que sentir que ele pertence, né? Então sempre que as pessoas forem procurar um residencial, não adianta só ver estrutura, tem que ver onde o coração está, sabe? Onde você, assim, eu sei que eu vou deixar minha mãe, meu pai, minha tia, minha irmã, ou pessoas que eu amo, né? E vou vir visitar e eles vão estar bem, porque aquele ambiente acolheu todas as necessidades, porque independente do grau de necessidade do idoso, seja nível 1, nível 2, grau de complexidade, ele vai precisar estar num ambiente bom para ele, né? Saudável, tanto emocionalmente, que a gente sempre conversa, né? Como estrutura também. O mínimo tem que existir, né? Fora isso, não tem condições. E aí, tudo que vira mais é qualidade de vida, né? Em qualquer nível, qualidade de vida.
que o atendimento humanizado, né? É isso aí. Precisa ser preconizado. Uhum. Né? Porque, infelizmente, nos contextos de saúde, a gente observa o quê? Que com o passar do tempo, esse atendimento ele vai se embrutecendo. Né? Tu vai lá, coloca na cama, troca, né? Opa, não, só um pouquinho. Vai se tornando uma rotina, né? Automático. Não pode estar no automático. Robotizados, né? Sem falar, Exatamente. Eu tenho que perguntar que roupa que ele quer vestir. Sim, eles Ele tem condições de poder escolher, né? Te dá uma autonomia, né? Ele tem uma autonomia, ele pode ter peso de movimento, outras isso. questões, mas ele não perdeu a vontade, o que ele Isso. quer comer, o que ele não quer comer, o que ele gosta, o que ele não. Então isso precisa ser também levado em conta. Isso também é importante para a família, né? Entender isso, né? Porque hoje a gente foi atender e eu achei muito engraçado que antes eu ligo para a família, eu falo assim, nós estamos indo lá atender o familiar. E ela disse, o meu pai decide o que ele quer. Se ele quiser fazer tal coisa, ele faz. Se não quiser fazer, ele não faz. Ela passou toda a autonomia. E geralmente isso não acontece, porque é o filho que decide, é o familiar que decide. E aí nós sentamos, explicamos para ele, né, toda a situação. E eu achei isso bacana da família. Eu disse, não, ele tá lá, mas ele tem autonomia sobre a vida dele, sobre a decisão, né, odontológica que ele quer fazer, né? É ótimo. Claro. Eu achei muito legal, assim, da família entender isso também. Eu penso, será que um dia eu vou fazer isso com a minha mãe? Eu vou impor pra ela, não, tu vai usar esse tipo de prótese, que é mais barato e cabe no meu bolso. Não pode. Tadinha, né? Tadinho. Mas tu chega a fazer, Marcelo, tu já pegasse algum caso assim, de tu ter que fazer um acompanhamento com a família? Preparar a família? Porque eu vejo que as famílias, às vezes, existem vários atritos que muitas vezes o hóspede está muito bem, está feliz, está perfeito, mas algum familiar está lutando, incomodado com aquela situação, né? E tu vê que aquele problema é mais do familiar do que do hóspede, né? E pro dono da clínica é difícil resolver isso, né? Que às vezes Ainda bem que a gente tem Marcelo. Por isso que eu perguntei, Marcelo, porque eu acho que deve às ser vezes se difícil divide, né? Se são contornar 3 isso, né? filhos, um cuida de uma parte, outro cuida da outra, outro cuida da... O legal da parceria com a Dani é que ela já me fala assim, ó, tal filho cuida dessa parte, então tu já fala isso com esse tal filho, esse com tal filho. Até ver como a família continua cuidando, mesmo estando dentro de um residencial. Isso. Então, assim, não é deixar. Não é deixar. É E a gente tá parceria. aqui, né, Dani, pra falar isso. Que não é gente, deixar. não é depósito. E tem, acho que, algumas variáveis, né, em relação a esses possíveis conflitos, né? Eles podem ter um viés financeiro. Pode. Né? Ou seja, né, a permanência do meu pai neste local representa um custo, né? Poxa, mas aquele recurso poderia estar sendo usado para outra questão, né? Claro, tem essa questão A gente financeira. não estamos julgando, né? A gente tem variáveis possíveis, né? Sim. Que pode ser também um recurso limitado e que a pessoa tem uma preocupação que limite, né? A minha reserva só dá para um ano pagando esse valor aqui. Né? Então é uma preocupação que pode ser bastante legítima. E a gente sabe que quando as questões financeiras interferem, elas também geram seus conflitos, né? Por isso que eu acho essa conversa, que não é muito diferente de quando chega um paciente na clínica, que eu sempre digo, olha, não adianta nós começarmos um tratamento que você não consegue manter. Então a gente precisa chegar num valor que viabilize o seu processo terapêutico, né? Não é diferente no residencial. Não é Eu diferente. não posso chegar com um recurso que só dá 6 meses, né? Sim. Porque eu vou criar uma expectativa, essa pessoa vai começar a criar um vínculo, esse vínculo vai ser rompido, ela vai sofrer. Então, uma série de fatores que precisam ser levados em consideração, né? Então, eu sempre digo que na anamnese, quando a gente conversa com a família, as coisas vão aparecendo, né? E à medida que a gente vai convivendo com essa família, a gente também vai percebendo. E se esses conflitos, em especial, eles interferem na saúde e no bem-estar da pessoa idosa, o nosso papel, o Estatuto do Idoso, prevê uma intervenção, um cuidado, um diálogo, intermediar algumas conversas para que o nosso papel ali qual é? Oferecer a melhor qualidade de vida para essa pessoa. É essa pessoa que nos interessa. Que nos interessa. Da porta para fora não compete a nós. Compete. Mas se eles, de alguma forma, reverberam,
se refletem sobre a vida daquele idoso que está aos nossos cuidados, a gente precisa discutir isso, pensar como que a gente pode intervir, qual é o nosso alcance, quais são os nossos limites, né? Eu acho que a gente já teve situações assim, de atendimento odontológico, que a família não entendia. Tivemos casos graves até de pacientes com infecções generalizadas bucal, que não foi tratado, a família não autorizava. Então, a gente sente às vezes que é um momento assim, tu não sabe o jeito que tu vai fazer, né? Tu fica amarrado, né? Então, tu levantou bem a questão do Estatuto do Idoso, resolve e ajuda isso. E é o que nós seguimos, né? Nós seguimos, tá certo. porque tudo é para eles Tudo e por para eles. Né? Nosso propósito no COI, quando a gente entrou nessa aventura, tudo na vida tem um propósito, né? Eu sempre falei pro Mauro, Deus não, ele não... Falei pra Dani a primeira vez que eu conheci ela, disse que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos, né? Então, a gente tá nessa vida pra alguma coisa. E nós nos encantamos, assim, com o trabalho do idoso, mas não só na odontologia. É naquele olhar do um todo, sabe? Às vezes a gente chega no... A saúde integral. Então, a gente é bem metido. A gente tá menos bem odonto, metido. né? A gente gosta bem metidos. A gente é menos odonto, é muito metido. A gente senta, a gente chega lá, né? Quantas vezes a gente chegou no geriatria lá, não quis ser atendido. Tá tudo certo, vamos sentar e vamos conversar. Lá, fomos atender outro paciente, voltamos, assim, a troca de experiência, tu olhar... Que também tem um ambiente... o ambiente é preparado, legal. Né? O ambiente é preparado. Né? Eu posso até cantar uma música aqui, não. Isso é verdade, que o que tu falou, que o residencial é a expressão dos donos, né? É a impressão do dono naquilo. E a gente sente lá quando a gente chega que é um ambiente que a gente chega sempre, tá sempre calmo, as pessoas estão tranquilas, tem uma organização, quer dizer, as pessoas sabem o que fazer, quando fazer. Então, isso passa segurança também para as famílias. E o gestor entendeu o nosso papel. Né? Gestores entenderam o nosso papel lá dentro, que não é só fazer bagunça e zoar, é a necessidade da odontologia lá dentro, né? E tu acha assim, ó, por exemplo, a experiência que vocês têm, tá? Pra gente ajudar o pessoal que tá em casa, assim, qual é o momento, assim, que tu acha que é o sinal, assim, de que tu não tá conseguindo controlar, ou, por exemplo, que tu deveria procurar uma instituição para colocar o teu familiar, assim, se a gente fosse resumir, que eu sei que isso é muito difícil, né? Mas se a gente fosse resumir, assim, em que ponto, principalmente no Alzheimer, por exemplo, né? Vamos especificar uma doença específica, tá? Em que ponto tu acha que a gente precisaria ter um recurso maior, assim? O que vocês falariam, assim? Qual é a dica que vocês dariam, assim, se a gente fosse resumir isso? Eu prefiro trabalhar por uma outra lógica, né? Eu acho que Sim. essa é a lógica da nossa cultura. A nossa cultura, ela é reativa, ela não é preventiva. Espera para acontecer e aí... Então, por que nós temos que aguardar o adoecimento para discutir algo que é comum da vida? E o comum da vida é envelhecer, é entrar numa fase de declínio, é uma fase de perda de visão, perda de força, perda de tônus, né? Então, eu já sei que isso vai acontecer. Bom, então vamos sentar e vamos conversar. Como que nós queremos envelhecer? Em que contexto nós queremos ser cuidados quando nós não reunimos mais condições de ter o nosso autocuidado? Bom, vocês como casal já conversaram sobre isso? Nós não somos um casal. Perdão. Assim... É um casamento que deu certo. Esse deu certo. É uma parceria. É um casamento de trabalho. É um casal de casamento que deu certo. 16 anos. Já tá quase um casamento. Já tá quase um casamento. Já tá alguns direitos adquiridos. Vai ter que deixar alguns milhões se ele quiser se separar de mim. Melhor não. Vamos continuar juntos. Que a Magrinha te traga. Vamos voltar pro podcast. Melhor. Mas enfim, né, eu acho que querendo dizer justamente também isso, né, que essa preparação, ela começa muito antes, né? Eu converso isso com a minha esposa, olha, se hoje nós tivéssemos uma situação em particular, ou eu paro de trabalhar e te cuido, eu te coloco no residencial e vou cuidar. E qual é a reação dela?
Não gosto de ouvir, mas é. Mas tu sabe que isso, verdade. quando o Mauro estava formalizando a pergunta, é algo que eu tenho pensado muito, porque a gente não planeja nada, né? A gente deixa a vida me levar. Eu vou te interromper. Hoje nós atendemos um paciente que foi por instituição com 58 anos, né? 52. 52 anos. Com um derrame no lobo central, frontal. E teve que ir médico e tal. Então tu vê, são coisas que acontecem na vida da gente. A gente não pode também. E aí a gente Não é só participou de um velhice, né? congresso agora na PUC que falava sobre o planejamento. Como que esse idoso está se planejando, né? É difícil a gente pensar nisso, de eu vou morrer e vou deixar tudo pro meu filho resolver? Não, peraí, como que eu vou organizar isso? Eu posso organizar isso, Posso né? me organizar. Eu devo, devo me organizar. Eu devo organizar, mas ninguém quer Pensar um pouco organizar. nesse assunto. Ninguém quer organizar. Ninguém quer organizar. Né? Nós estamos vivendo uma situação lá em casa agora, né? A minha mãe tem 62, te amo, mãe. Ela tem 62 anos e vem há 5 anos depois do Covid. Ela ficou com uma sequela e os médicos vinham... É difícil tu diagnosticar o Alzheimer, né? Então foi por eliminação e semana, acho que início do mês, né? Saiu o diagnóstico final, que é um Alzheimer precoce. Gente, meus 2 irmãos mais velhos, assim, eles ficaram, tipo, como? Primeira pensamento é culpa do fulano, é culpa do ciclano, o que aconteceu? Sempre tem alguém né? que tem que ter o culpado. E aí Responsabilizar é a caiu primeira como reação. uma bomba, né? Disse, tá, peraí, o que nós vamos fazer? Calma, né? Calma, tem remédio, vamos dar uma medicação, vai demorar as etapas, né? E o meu filho mais velho mora com ela e eu fui visitar ele e ele disse assim pra mim, mãe, a avó vai morrer em quanto tempo? Já deram um susto no guri, sabe? Então, assim, a falta de informação, né? Isso aí. Vem aqui, senta aqui que eu vou te explicar como é que funciona. Então, esse é o foco do podcast também, de trazer, gente, vamos planejar, peraí, vamos planejar a nossa vida, planeja como é que tu vai querer viver, morrer e deixar tudo pronto, né? A Bíblia diz isso, né, pastor? O que eu vejo, assim, que acontece muito é que os idosos que hoje chegam no residencial, eles sempre foram cuidados por alguém, né? Então, assim, isso já é cultural, né? A filha que não trabalhava, a mais nova, aquela que é separada, o filho que é o mais velho que tem que tomar de conta do pai, né? Ou o terceiro casamento, enfim, N situações. Eu podia dar uma lista aí de todas as situações que levam, né, o cuidado do idoso hoje na residência, né? Não no residencial, na residência. Enfim, sendo assim, gente, eu acho que a melhor maneira é quando há aquele... Parei de cuidar porque amo, porque gosto, porque me faz bem, né? E isso é um fardo. Isso é difícil, né? Tá se tornando assim, tá me adoecendo, tá dando complicações na minha família, eu não sei o que fazer com aquela peça que é aquele ser humano que eu não tô dando conta. Então, aí já acendeu um sinal de alerta. Se você se preparar, será ótimo. Você já tem um diagnóstico, né? Você vai aprender sobre esse diagnóstico, vão ser etapas que vão vir, né? E em algum momento essa decisão vai ter que ser tomada. Mas você já tem conhecimento de como é um residencial, você já tem conhecimento sobre a doença, a comorbidade que acomete o teu idoso. Então, tu vai te preparar, né? Tu vai escolher o melhor local. O julgamento das pessoas, né? Uma mãe cuida de 10 filhos, um filho não cuida de mamãe, tipo, né? Isso, são clássicos, sim, né? Mas tá inserido dentro das pessoas. Mas aí é o grande né? problema que você tem que chegar e dizer assim... E estar num residencial não é cuidado? Exatamente. É cuidado também. Às vezes, é você promover qualidade de vida. Porque estar em casa nem sempre é a qualidade de vida. Sentar na sala, não conviver, não sabe, né? Conversar com ninguém, não ter estímulos. Né? Não ter o próprio idoso vai se internalizando, vai ficando cada vez mais sozinho, vai... não sabendo mais como ouvir e nem como falar, não sabe mais se expressar, porque não tem estímulo. Não tem estímulo. Né? Às vezes tu pega um profissional que não o estimula, cuida bem, enfim, mas não tem esse lado de estimular. O ambiente às vezes também não consegue ser adaptado para as necessidades dele. Exatamente. Então, assim, então, quando a coisa começa a ficar difícil, não espera ficar muito difícil.
né? Porque às vezes até o residencial não consegue resgatar porque chegou muito tarde, né? Eu não pude resgatar muita coisa, Sim. né? Às vezes chega num tempo que a longevidade que ele fica dentro do residencial é grande, prazerosa, tem qualidade, porque a gente conseguiu essas fases do Alzheimer em questão, eles serem mais bem trabalhadas e prolongadas, ou seja, você consegue estagnar a doença porque a gente tem estímulo, né? Porque ele tem qualidade. Se você deixar a sua mãe, no caso, com esse diagnóstico, sem estímulo, a coisa vai andar aceleradamente, né? Então, vocês também têm que pensar que não é em casa só, né? Tô vendendo meu peixe, mas se você consegue em casa dar qualidade, isso é prazeroso para a família, não traz conflito, tá tudo certo? Tudo bem, fica em casa, tá tudo certo, né? Assim, Muito bom. O que a gente observa é que é bem nessa situação que a pessoa leva, quando o troço estourou. Que daí a família também já tá não sabendo o que fazer mais. Né? Crise de casal, confusão. Mas daí não é mais prazeroso? Então, não. Aí é dificultoso. E aí você, às vezes, até acaba cortando, relacionando com o próprio idoso. Eu acho que, de repente, daí fica até mais difícil. Tipo assim, né? Assim, enfrentar. Agora eu tenho que colocar, né? Agora vai ser um livramento, eu vou deixar... Isso, não abandonar pode o fardo. Assim. Eu vou tirar o fardo, né? Eu acho que é o cuidado. Que é o cuidado, que eu acho que é mais difícil, né? É interessante, né? Porque talvez quando vocês desenharam esse podcast, pensando em quem poderiam convidar, vocês consideraram pessoas que estão inseridas nesse contexto. Sim. Né? Mas que outras pessoas talvez possam compor esse espaço? Essas mesmas famílias. Exato. Que estão fazendo essa pergunta. Sim. Esse é um passo à frente. Porque aqui a gente está na caracterização do serviço instituído. Já pronto. Quem é a gestora, quem presta serviço, né? Não dá spoiler do próximo episódio, por favor. Tá. Olha aí, ó. Olha aí. Várias não faz sugestões. isso, por favor. Mas é justamente o pessoal Essa é uma boa ideia. Não dá spoiler. Terão próximos capítulos bem interessantes, né? Muitos. Mas trazer um familiar, né? Eu acho que é importante a gente ter essa experiência, porque a experiência que a gente tem foi uma experiência que foi superada. Quer dizer, a gente passou por aquilo, já superou, e tu tá olhando para trás um problema que tu teve, né? É diferente do cara que tá vivendo aquilo naquele momento. Mas eu acho que o que vocês salientaram, tanto como tu, Marcelo, que tu salientou essa questão da pessoa antes da velhice começar a se preparar para isso, e a Dani falou dessa questão da família não deixar estourar. Eu acho que isso são duas dicas muito importantes para as pessoas. Eu acho que elas podem levar isso como um lembrete, uma ideia, né? Pode se questionar, né? Isso. Será que não era melhor a mãe já estar numa instituição? O que essa instituição pode ofertar, né? O que a minha mãe vai ter de estímulos, ou meu pai, ou meu irmão, enfim, a pessoa idosa, né? O que ela vai ter de qualidade, o que eu não consigo no meu dia a dia ofertar, que ela merece ter mais, porque ela é merecedora de tudo, né? Pelo trabalho que fez, pelos filhos que teve, né? Pela carga emocional que carregou durante uma vida inteira. Então, todo idoso merece ser bem cuidado, né? Independente de poder aquisitivo, independente de nível social, nada. Ele precisa ter dignidade. E o idoso envelhecer com qualidade de vida é o mínimo que a sociedade, os familiares e todo mundo pode ofertar. Porque é direito dele. É o meu direito quando eu ficar velha, é o teu direito, entendeu? Então, a gente precisa ter o melhor até o final. Nós trabalhamos para isso. Nós temos, né, a vida inteira trabalhando para ter uma velhice digna. É isso que a gente pensa, né? Então, assim, que esteja sempre num lugar acolhedor, humano, tendo estímulos, tendo saúde, sendo cuidado na sua saúde, na sua totalidade, né? Em lugar seguro. E hoje tem tanta informação, né? Eu acho que o familiar, ou quem estiver ouvindo, pode buscar essas informações antecipadamente. Antecipadamente, né? Se programando para isso. Alguns residenciais. Com certeza. Né? Tem tantos de margem, falando
Questão financeira, Sim, hoje em dia, tem. eu acho que acredito que é o que Hoje mais tem pesa, né? Não, mas Na tem mente do todas as familiar. faixas, assim. né? Tem, Exato. tem. O que precisa é ser seguro. Exatamente. Tem que estar com o seu alvará, tem que estar com as Bom, suas isso é uma questão licenças. importante. O que tu acha que é assim, 3 fatores que tu acha que tu, se tu fosse colocar o teu familiar no residencial, o que tu procuraria, assim? Como que tu procuraria um residencial? Sem sombra de dúvida, né? Eu iria pela segurança, principalmente. Não colocar no clandestino, Uhum. né? Naquela vizinha que pegou 3, 4 pessoas do As bairro creches ali. clandestinas, Isso, as cuidadoras. creches, né? Aquela cuidadora que não está formada para isso. Tem que ter as suas licenças, os alvarás, tem que ter um médico, né? Um técnico responsável. Tem que ser... Porque, assim, são coisas que dão segurança para quem está sendo institucionalizado e para a família que vai colocar. Tirando essa parte, eu acho que tem que tentar se pertencer naquele lugar, independente da faixa de poder aquisitivo. Não, vai, visita, olha, observa, né? Participa, acompanha. Então, assim, vai uma vez, pede para visitar de novo, pede 3, 4 vezes. Porque a instituição que não libera a entrada para que possa ver como é que é lá dentro, Aí tá bom. né? Tem alguma coisa errada. E se eu quero ir ver de novo? Venha de novo, né? É isso que é importante. E outra, eu acho que a outra coisa que é importante é ficar tranquilo. Pegar todas as informações, tirar todas as suas dúvidas e questionar várias vezes, quantas vezes for preciso. Eu acho que é isso que precisa inicialmente, é isso. Nesse ponto, assim, eu acho que tem um aspecto muito importante, né? Que acaba, de alguma forma, trazendo consequências diretas para o idoso como parte direta, né? Que é a desconsideração da vontade dele. Sim, com Então, se certeza. esse idoso é consciente, eu posso dizer para o meu pai, se fosse o caso, pai, ó, tem opção A, opção B e opção C. Vai visitar. Né? Visitamos as 3. Qual delas tu prefere? Sim. E, se possível, leve ele. É. Porque, por vezes, a família decide Algo e que acaba não... desconsiderando a vontade deste idoso quando ele reúne condições de poder expressar a sua vontade. E qualquer um de nós, né, nos sentimos invadidos, nos sentimos desconfortáveis, porque qual é o melhor lugar para a gente viver? Onde eu estou bem, né? Onde eu me sinto. Mas isso é bem comum, né? Entra Assim, numa pergunta que eu ia fazer pra Dani, acho que a gente tá ligado aqui no negócio, tá ligado. O assunto é bom, o assunto é bom. Se alguma vez tu já chegou na família e disse assim, olha, eu acho que aqui não é um ambiente que teu pai deve ficar, tipo assim, no teu residencial, eu acho que ele não tá feliz aqui. Não por ser um residencial ruim ou nada disso, mas que tu percebeu que ele não estava feliz lá. Já aconteceu Sim. isso? Não diretamente assim, mas o idoso deu indícios, né? Era um casal, né? Era um casal e, infelizmente, o parceiro faleceu. Por saúde mesmo. E a gente via que realmente tudo aquilo lá lembrava a idosa, né? Então, assim, a família, a gente veio percebendo. Então, foi muito tranquilo, foi muito comum acordo, a transição. Porque tudo, a cozinha lembrava, o prato que comia que ele gostava lembrava, o ambiente, as conversas, a cadeira. E ela estava ficando muito triste, Sabe por que né? eu trouxe essa pra mesa? Porque é um olhar humano. Sim. Não é um olhar que tá ali, eu tenho que manter pelo negócio. Não. É um olhar humano, né? Se for só pelo negócio, ninguém vai ficar lá Ninguém dentro. fica. Sabe que Não não, é, não não- conhece, porque a gente tá tirando ele do atendimento porque ele tá ficando idoso. Não, tô, não, tô Fica me brincando. depreciando. Não, a ainda gente não, foi ainda não. atender. Tá quase. Nós fomos atender um paciente em Canoas e Vou trabalhar com por ele no 2 telhado. vezes. Eu mando o currículo. E por 2 vezes a gente foi lá e nós percebemos que ele nos contou a história. Ele já vem de uma história de que ele perdeu tudo na enchente em Canoas, perdeu a esposa devido à enchente. Então, ele pediu para lúcido. E as 2 vezes que a gente foi lá, ele comentou que não estava feliz lá, que ele estava dividindo o quarto com outras pessoas. E ele é um senhor muito metódico, né? Organizado, Sim. né?
E aí ele estava infeliz. E o filho percebeu isso, né? Ele comentou com o filho. E nós tínhamos que voltar lá para finalizar e fomos em outro residencial, onde ele já estava, mostrou a casa como se fosse a casa dele. Nos levou no jardim, nos levou no pomar, nos levou, sabe? Eu quero que vocês conheçam a minha casa. Perfeito. Era outra pessoa, sabe? E aquilo ali a gente saiu e fica, cara, diferença. Tem que fazer bem, principalmente para eles. Né? Para eles, assim. Eu acho que isso é muito válido, né? O que vai fazer bem sempre é a verdade. Né? Porque às vezes as famílias... Não, tu vai ficar só um final de semana. Não. Sim. Isso eu já vi. Sim, várias vezes. Isso é terrível. Essa situação é terrível. Mas quando eu vou voltar para casa? Quando eu vou voltar para casa? Né? Mas como lidar com isso? É complicado. Com a verdade. Né? Quando a gente começa a falar com naturalidade, não vai ser difícil falar sobre isso. E talvez ele também vai se conscientizar, como alguns pais dizem, olha, eu não quero dar trabalho para os meus filhos, quando eu for mais velho eu quero ficar num lugar assim, assim, assim. Talvez essa família já vem conversando sobre isso e naturalizando essa pauta, né? Por vezes nós tentamos fugir, o que não é, né, o melhor, né? Conversas difíceis fazem parte da vida adulta. E nós não temos como fugir delas. Né? Verdade. Talvez o que a gente também tem que pensar, que eu digo sempre do ponto de vista da prevenção, né? A gente fala muito no campo financeiro que a gente tem que ter uma poupança, uma economia. Mas a gente não fala que tem que ter uma poupança de saúde. Né? O que a gente está fazendo para envelhecer bem, né? Para desfrutar dessa fase da vida que talvez você tenha dinheiro, tempo, mas não tem saúde. Porque você pode estar no residencial geriátrico e desfrutando. Igualmente. Viajando, né? Mas você continua num ambiente que você também se beneficie de uns serviços que são ali ofertados. É muito interessante. Hoje nós tivemos uma visita de uma senhora lúcida, né, com seus 3 filhos, e ela veio conhecer o residencial. Olha, legal. Eu conversei com ela em 2000. Não é muito comum, né? Em 2000. Lá no residencial É? Lá sempre que possível, e ela pode vir, eu sempre digo que traz, né? Traz para conhecer. Porque é importante, porque ela tem que se sentir bem lá dentro, né? E eu havia conversado com a filha há um tempo atrás, eu acho que foi em 2024. Ela tinha sido hospitalizada, daí saiu do hospital, voltou, daí conversei esse ano de novo, perguntei como é que estava. Porque eu tenho esse hábito comigo. Sempre que possível alguém me procura, é porque em algum momento ela teve a necessidade da informação. E ela me conta a história desse idoso. Eles me contam, olha, amanhã assim, assim, assado. Independente se não vem para o meu residencial, ela me contou a história dela. E para mim é muito importante saber como é que ele está. Né? Para mim, Daniela, né? Ela fez uma operação difícil e tal. Aí eu quero saber se ficou boa da operação, né? Eu preciso, eu tenho essa necessidade, sabe? E particular minha. E aí, volta e meia, eu converso com gente que está em outro residencial. Não colocaram no nosso residencial. Mas tu ficou com aquele elo Mas de ligação, eu continuo perguntando se está tudo bem, que bom que ela está bem, legal, entendeu? E aí eu fico conversando, eu recebi ligações até quando faleceu no outro residencial. Porque de tanto que eu perguntava como é que estava, eu soube a notícia. E ela dizia, mas aí, será que eu cuidei direito? Cuidou sim, né? Então eu tento acompanhar mesmo as pessoas que não vêm para mim. E esse em questão hoje, né, voltando, ela foi lá e fez mais questionamento que os filhos. Olha que assim, legal. Eles optaram para ter lá as 3 propostas, esse, mas quem era interessada era ela, né? E aí nós começamos a conversar e disse, senhora, por que está querendo ir para o residencial? Botaram um apartamento todo mobiliado para mim, cheio de coisa para mim pegar, mas eu fico sozinho, não tenho com quem conversar. Né? E ela tem dificuldade motora, né? Ela tem dificuldade, foi um AVC, ela tem dificuldade de falar, né? E eu disse assim, que bom, né? Eu preciso conversar com as pessoas. Eu não quero ficar sozinha em casa, por mais que esteja bem bom lá o apartamento. Porque os filhos têm que trabalhar e infelizmente não pode estar 100%, né? Então, daqui a pouco não tem o estímulo nessa... Que bom que ela conseguiu fazer isso, né? E aí mostrei toda a casa dela. Então, é importante também saber o que ele quer. Né? Se ele se sente bem lá dentro. E se essa pessoa idosa, né, ao longo da sua vida, foi uma pessoa relacional,
ela continua sendo. Sim, Uma totalmente. voluntária. Então, talvez justamente ela vai querer estar num espaço como esse, onde ela tem seus pares, né? Claro. Ela vai poder conversar, vai poder trocar e não estar num apartamento confortável, porém sozinho. Sozinho. Eu também. Eu vou querer ficar num ambiente assim, que tenha um microfone pra mim cantar. Coisas pra fazer, né? Deixa lá. Vamos deixar pronto lá. Eu vou ser daquelas idosas que vai dançar no bailinho da É tarde isso aí, lá, é isso de aí. incomodar as pessoas. Chama pra dançar. Bem. Gente, eu acho que a gente... Ai, que legal, gente. Que legal ter vocês Acho que a aqui. gente Que bom. ficou muito feliz que vocês vieram, aceitaram o nosso convite. Obrigada. A gente que agradece. E eu queria, assim, que vocês deixassem uma mensagem para quem está nesse momento agora, assim, um lembrete, alguma palavra de ajuda que vocês acham que possa ajudar, né? Quem está nesse momento, que está nessa dúvida, né? Nesse momento difícil. O que vocês poderiam dizer, assim, para dar uma ajudada neles? Eu acredito que, primeiramente, se informe, né? Acalme o coração, se informe, procure saber mais sobre como é um residencial, o que fazer para mim escolher, quais os primeiros passos, né? Tente conversar com a família sobre o assunto, né? Trazer em pauta esse assunto e que não é mais depósito de velha. Não é assim. Não é, né? Então, assim, tente se informar, porque tem muitos locais bacanas, bons, né? Tem gente acolhedora, tem gente que trabalha com isso, é um trabalho sério, né? A gente tem muita responsabilidade sobre aquilo que a gente executa, né? E a gente sabe que a gente vamos ser idosos exigentes, né? Então, a gente está se preparando para isso, cada vez mais, aprendendo mais sobre isso. Então, vai em busca da informação. Não deixe a coisa chegar num nível que você não consiga mais dar conta, suportar. Tem pessoas bacanas para ajudar, né? Ótimo. Eu diria, contando uma história pessoal. Minha esposa de uma família de 10 irmãos. Eu casei com a nona. A nona filha. Não existia televisão, né? Sogra, teve uma insuficiência respiratória. 10 filhos extremamente dedicados, assim, né? Que cuidaram dos pais da melhor forma possível. Mas diante das limitações da saúde da mãe, eles se defrontaram com uma situação nova e não sabiam bem como lidar. E aí eles me convocam para fazer uma reunião familiar, para mediar, né, como que nós vamos organizar essa nova rotina com a mãe, com seu oxigênio, etc. Né? Então, a primeira coisa que eu diria nesse sentido é, se você não sabe como fazer, peça ajuda. Né? Peça ajuda. Não precisa fazer tudo sozinho. Né? Fortaleça os vínculos. Quando a gente tem vínculos fortes, a gente tem uma confiança naquilo que é dito. Né? Procure, como a Dani disse, né, lugares de fato que sejam de referência, que tenha, né, uma boa avaliação. Às vezes a gente encontra lá no Google, né? É verdade. Mas é evidente que não é só o que está escrito lá, né, mas que você possa testemunhar, que você possa ir lá, visitar, perguntar, tomar as informações necessárias, né, e entender que essa fase da vida, de fato, é uma fase bastante complexa. Né? A gente vive hoje um contexto diferente como sociedade, as famílias são menores. E, basicamente, o cuidado das pessoas idosas tem se dado especificamente pelas mulheres. Mulheres essas que são mãe, que têm jornada dupla, né? Que precisam cuidar também das pessoas idosas. Então, se torna sobre-humano. É insustentável pensar nisso. Né? Então, pensar num serviço como os residenciais geriátricos e LPIs como uma possibilidade bastante razoável, que não tem nada a ver com abandono, tem a ver com uma escolha consciente de um lugar adequado para esta fase da vida. Isso aí. Se o seu familiar ainda tem condições de ficar em casa, ótimo. O melhor lugar é ficar na nossa casa. Sim. Mas se não é mais possível, considere um lugar que ele se sinta como se fosse a sua casa. Isso aí. Né? Essa seria a minha dica a quem está nessa fase delicada, e não se culpe.
né? Não se culpe porque a gente tem limitações, nós somos humanos. Isso aí. Nós cansamos, nós nos sentimos vulneráveis, nós nos sentimos incapazes diante da complexidade da nossa vida e dos problemas de saúde que a gente pode, porventura, passar, né? Então, faça o que está ao seu alcance, faça o melhor. E o que não está ao seu alcance, busque ajuda. Me ajuda. Eu acho que a gente hoje cumpriu o nosso objetivo, né? Todos nós, eu acho que a gente conseguiu criar muita informação, acho que a gente conseguiu passar uma paz para quem está nos É uma assistindo, tranquilidade, né? Assim, e eu até... acho que a gente pode fazer vários outros. É verdade, eu vou indicar esse podcast para todos meus irmãos. Não, indica também o Lar dos Anjos, entendeu? Tu tem que dar nome nossa Lar dos Anjos, nossa parceira, né? Depois nós vamos passar aqui, nós vamos chegar nessa parte. Calma, nada que um patrocínio não resolva. Tá tudo sobre a mesa. Tá anotando aí, diretor. Chegou na parte ruim. Esse assunto é com o Henry, né? Esse assunto é com ele. Patrocínio é com... isso aí. Eu quero agradecer, né, a Dani Lar dos Anjos, que nos recebeu, nos acolheu, o COI, não só como um parceiro de atendimento, mas um parceiro mesmo que a gente tá interligado, a gente conversa, a gente quer o melhor pro idoso. A gente dá dica um pro outro, né? A gente incomoda bastante. Exatamente, incomoda. Eu vou fazer uma consultoria com a Dani com o Henry agora. De gestão. Acho que é uma boa. Né? E vou te indicar pro Dr. Marcelo. Eu já tô com o cartão dele. Quem tem o toque não sou eu, né? Ei, Marcelo. O negócio ficou pessoal. Ficou. Separado. Relacionamento. Mas assim, é uma honra recebê-los aqui. Foi Sim, muito um divertido. muito grande Passou pra por gente. muita conversa, muita informação É legal. muita coisa, é muito assunto, muito né? assunto que a gente pode fazer vários episódios de vamos fazer podcast, assim. né? Com certeza. E o Dr. Marcelo, ele tem, né, os 4 livros, né? Publicados, e um deles está aqui sobre a mesa, Luto, Tempo de Chorar. Vou fazer um merchandising para tentar o patrocínio, vai ser Tempo de Chorar a Dor e Ressignificar a Vida. Né? Então, obrigado pela presença. Deus alinhou todas as coisas, né? É isso Era aí. pra ser semana Essa passada, parte aqui deu. também faz parte. Eu falei pro Mauro, Né? quando ele colocou o livro aqui, eu digo, ó, isso é outro tema de Isso aí, episódio, porque né? isso acontece, De- vai acontecer, né? Que é E importante. talvez também dizer, né, que às vezes a gente pensa no luto só na perspectiva da morte, Uhum. né, que não é uma verdade, né? Quando nós nos aposentamos, nós vemos um luto. Aí Há a vários gente vai lutos. continuar o assunto, quando né? nós vamos, talvez, num residencial, a gente vive um luto. Exatamente. Um luto Tem uma frase aqui que a gente colocou, que a gente não leu, que fala sobre o luto. A pessoa vive um luto, eu acho, quando coloca em vida. Em vida. É uma sensação É uma semelhante. sensação, né? Mas enfim, gente, muito obrigada, então, pela presença Te agradece de vocês. o convite. Então, Aqui. vamos obrigada. em frente, né? E a gente se encontra no próximo Vamos episódio. ver se ele decorou nossas redes sociais. Não. Nos siga. Até eu acho que algum episódio tu vai. Nos siga nas nossas redes sociais, @coi.atenção ao idoso, né? A gente vai estar agora lançando no canal do YouTube. E tem no Instagram, nos procure lá. Muito obrigada Isso pela aí. presença de vocês. Valeu, pessoal. Até o Obrigada, próximo. gente. Tchau. Tchau, tchau.